Em janeiro de 2024, o mundo assistiu, talvez sem perceber de imediato, a um dos momentos mais marcantes da história da tecnologia moderna. Um jovem norte-americano chamado Nolan Arbog, tetraplégico após um acidente de mergulho, movimentou um cursor de computador usando apenas o pensamento. Sem teclados, sem voz, sem gestos. Apenas sinapses. A façanha não veio de um truque de ilusionismo, mas de um pequeno chip implantado em seu cérebro, criado por uma empresa que nos últimos anos vem desafiando os limites entre o biológico e o digital. A Neuralink. A imagem de Arbog jogando xadrez online ou navegando pela internet usando apenas sua mente parecia saída de um roteiro de ficção científica. Mas, desta vez, não era Hollywood. Era real. Era o prenúncio de algo maior. O ponto de partida de uma nova era na comunicação entre seres humanos e máquinas. Fundada em 2016 por Elon Musk, a Neuralink nasceu com ambições que, à época, soavam quase fantasiosas. Musk, já conhecido por desafiar indústrias tradicionais, com empresas como Tesla e SpaceX, acreditava que a chave para o futuro da humanidade não era apenas explorar Marte ou popularizar carros elétricos. Para ele, o verdadeiro divisor de águas seria a fusão entre o cérebro humano e a inteligência artificial. Sua motivação? Um receio crescente de que a IA superinteligente, caso evoluísse sem controle, ultrapassaria a capacidade humana de compreensão e controle do mundo. Musk então propôs um contrapeso. Se os humanos não podem competir com a velocidade de processamento das máquinas, talvez possam, ao menos, integrar-se a elas. Assim nasceu a Neuralink. Mas, diferentemente do que se poderia imaginar, a empresa não começou implantando chips futuristas em cérebros humanos. Em vez disso, concentrou-se em uma aplicação concreta: restaurar funções neurológicas perdidas em pacientes com deficiências motoras. O principal protagonista técnico dessa história é o chamado Link, também conhecido como N1. Visualmente, trata-se de um pequeno disco com tamanho e espessura semelhantes aos de uma moeda, mas em termos funcionais, ele é extraordinariamente sofisticado. O Link é inserido diretamente no crânio do paciente, sob a superfície do couro cabeludo, tornando-se quase invisível a olho nu. A partir dele, partem fios ultrafinos, mais delicados do que um fio de cabelo humano, conectados a eletrodos que se inserem no tecido cerebral. Esses fios monitoram a atividade elétrica dos neurônios, captando sinais com altíssima precisão. Os dados são então transmitidos via Bluetooth para dispositivos externos, onde algoritmos decodificam as intenções do usuário, transformando-as em comandos digitais. Em essência, o Link é uma interface cérebro-computador, com ambições de ser discreta, funcional e, eventualmente, tão comum quanto um marca-passo cardíaco. Implantar fios ultrafinos no tecido cerebral exige uma precisão que ultrapassa os limites da capacidade humana. Para superar esse desafio, a Neuralink desenvolveu sua própria unidade robótica cirúrgica, programada para operar com precisão submilimétrica. A máquina é capaz de identificar microvasos no cérebro e evitá-los, reduzindo o risco de hemorragias e inflamações. O procedimento é minimamente invasivo, com anestesia local e tempo de recuperação rápido. A empresa ambiciona futuramente torná-lo tão rotineiro quanto uma cirurgia oftalmológica. O Link é recarregado por indução, sem fios ou intervenções físicas adicionais, e se comunica com um aplicativo que permite calibração, monitoramento e tradução contínua dos sinais neurais. Apesar da recente visibilidade, a ideia de interagir com o cérebro humano por meio de sinais elétricos não é nova. Desde os anos 1960, cientistas têm explorado o uso de eletrodos para estimular ou ler atividades cerebrais.
Técnicas como a estimulação cerebral profunda vêm sendo usadas há décadas para tratar condições como o mal de Parkinson. No entanto, essas abordagens eram invasivas, limitadas e quase sempre aplicadas em contextos clínicos restritos. Com o avanço da microeletrônica, inteligência artificial e machine learning, novas possibilidades emergiram. Nos anos 2000, experimentos com primatas demonstraram que sinais cerebrais poderiam ser usados para controlar braços robóticos. Mas os equipamentos eram grandes, caros e pouco práticos. A proposta da Neuralink foi ambiciosa justamente por tentar resolver todos esses obstáculos de uma vez: miniaturização, automação cirúrgica, comunicação sem fio e uma interface voltada para o uso cotidiano. Nolan Arbaugh tornou-se o rosto humano da Neuralink. Após seu acidente, Arbaugh perdeu todos os movimentos abaixo do pescoço. Mas em 2024, ele foi o primeiro voluntário a receber o implante do Link como parte de um ensaio aprovado pela FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. O resultado foi nada menos que histórico. Arbaugh conseguiu não apenas mover um cursor, mas também digitar mensagens, navegar na internet, entre outras coisas. Tudo isso por até 8 horas seguidas apenas com o pensamento. Mais impressionante ainda foi a estabilidade do sistema. A interface neural mostrou-se responsiva, precisa e capaz de interpretar comandos complexos de forma natural. O que antes era limitado a um laboratório tornou-se, de repente, uma ferramenta de uso pessoal. Apesar do sucesso inicial, nem tudo correu sem percalços. Poucas semanas após a cirurgia, 3 dos fios implantados começaram a se retrair, um movimento natural, dado que o cérebro é um órgão vivo, pulsante e em constante transformação. Essa movimentação comprometeu parte da captação de sinais. Em vez de realizar uma nova cirurgia, a Neuralink optou por adaptar o software. Os engenheiros refinaram os algoritmos de decodificação e priorizaram os sinais mais robustos, mantendo a funcionalidade do sistema sem procedimentos invasivos adicionais. Esse episódio destacou um dos aspectos mais importantes da tecnologia: a necessidade de flexibilidade contínua. Uma interface cérebro-máquina não pode ser apenas robusta, ela precisa ser adaptativa, sensível à biologia única de cada indivíduo. Com a prova de conceito validada, a Neuralink avançou para a próxima fase. O estudo PRIMI, Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface. O objetivo é permitir que pessoas com lesões na medula espinhal controlem membros robóticos com o pensamento. Em vez de simplesmente movimentar cursores ou selecionar ícones, a próxima geração de implantes pretende traduzir sinais motores diretamente em movimentos complexos. A promessa é que, no futuro, indivíduos com paralisia total possam alimentar-se, escrever, segurar objetos ou realizar tarefas domésticas usando braços mecânicos controlados pela mente. Esse é um salto qualitativo gigantesco. Se bem-sucedido, poderá redefinir completamente os paradigmas da reabilitação física. Porém, como sabemos, nenhuma revolução tecnológica acontece sem controvérsias. E a Neuralink está no centro de debates éticos intensos. Para começar, trata-se de um procedimento cerebral, uma cirurgia que, apesar de minimamente invasiva, ainda envolve riscos de infecção, hemorragia, inflamações e, como visto, movimentação dos fios. A FDA levantou preocupações adicionais sobre a durabilidade da bateria, segurança de dados e o impacto de longo prazo no tecido cerebral. Ainda não está claro se o link poderá ser removido com segurança total ou se deixará sequelas invisíveis, e há a questão dos testes em animais. A Neuralink usou centenas de porcos, macacos e ovelhas durante suas fases iniciais de pesquisa. Relatórios apontam que vários testes resultaram em sofrimento e mortes.
Investigações foram abertas e a empresa foi pressionada a adotar protocolos mais rigorosos. Embora o uso de animais em pesquisas biomédicas seja comum, a Neuralink foi criticada por repetição excessiva de testes e por não relatar falhas de forma transparente. O debate sobre os limites morais da experimentação científica continua em aberto. Mas talvez a ameaça mais sofisticada e menos compreendida envolva a segurança digital. O link transmite dados neurais, o que o torna, teoricamente, vulnerável a ataques cibernéticos. Se é possível ler pensamentos, também pode ser possível interferir neles. Esse risco gerou um novo conceito: privacidade cognitiva. Trata-se da ideia de que impulsos mentais, emoções e padrões neurais devem ser considerados dados sensíveis e protegidos por lei. Não estamos mais falando apenas de senhas ou localização. Estamos falando da mente humana. Estados como o Colorado já aprovaram legislações que classificam os dados cerebrais como invioláveis. E cresce o movimento global pelos neurorights, um conjunto de direitos mentais fundamentais, como o direito à identidade neural, à integridade mental e à autodeterminação dos pensamentos. Apesar dos dilemas, os resultados clínicos são profundamente transformadores. Arbaug descreveu sua experiência como uma nova chance de vida. Poder jogar, conversar e explorar o mundo digital sem ajuda externa significou para ele mais do que mera conveniência. Significou autonomia. Esses casos mostram que a interface neural pode decodificar comandos complexos, abrindo caminho para usos profissionais, educacionais e sociais. O futuro da Neuralink não se limita à medicina. Há um horizonte especulativo e talvez filosófico, no qual o chip poderá ser usado para aprimorar o cérebro humano. Elon Musk já falou em comunicação telepática, aprendizado instantâneo e aceleração da cognição. Mas quem terá acesso a essa tecnologia? E se apenas os mais ricos puderem atualizar suas mentes? A desigualdade cognitiva se tornaria uma nova forma de separação social. Outro dilema é o uso institucional. Empresas poderiam exigir implantes para aumentar produtividade? Militares usariam o chip para criar soldados hiperconectados? E o que aconteceria com a saúde mental em um mundo onde os pensamentos pudessem ser manipulados digitalmente? A Neuralink representa mais do que um avanço tecnológico. Ela simboliza o cruzamento entre o orgânico e o artificial, entre o biológico e o digital. Seu impacto pode ser tão profundo quanto o da internet ou da eletricidade, mas também tão perigoso quanto a manipulação genética sem ética. Estamos entrando em um território novo, onde pensamentos podem ser transmitidos, emoções interpretadas e decisões convertidas em sinais binários. A fronteira final, ao que parece, não está no espaço, mas na mente. A pergunta que fica não é se conseguiremos fazer isso. Já conseguimos. A pergunta agora é: estamos prontos para lidar com o que vem depois? O fato é que essa discussão está apenas começando.